galera do podcast Corneta. Hoje um pouquinho desfalcados, né? O Rafa pegou um trabalho agora, ele não vai poder estar aqui com a gente hoje. O João acabou de me avisar que também teve um compromisso de última hora. Mas, de qualquer jeito, a gente segue aqui com uma bancada também muito legal, são nossos convidados. O César Campelo e o Bruno Bojica, que fazem a Zenhada na Twitch, né? Eu já vou passar o arroba deles, eles vão passar para vocês. Mas dizer, claro, seguir a gente no Spotify, curtir o vídeo no YouTube, curtir também e se inscrever no canal do ENM e simbora, tá bom? Hoje a gente vai falar de São Paulo, temos 2 São Paulinos aqui, vamos falar do momento do clube, vamos conversar também sobre o trabalho deles, que, enfim, eu acho super divertido. Eu que não sou São Paulino, às vezes apareço por lá para encher o saco deles. E, enfim, vambora. Fala aí, Cezinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aí, né? Começamos, já posso falar do projeto? Já posso começar falando do Zenhada? Bojica se apresenta e aí vocês Perfeito, mandam perfeito. bola. Bom, então, bom dia. Estamos aí, ansioso aí para conversar um pouco mais sobre o tricolor com vocês, fazer um pré-joguinho aí do majestoso. E... Fala aí. Não, mas só você ia perguntar se a gente já fala do Zenhada, se já... Não, contem aí. Eu já fui cortando o Bruno Bojica aqui, né? Eu já peço perdão aqui, assim como o Alisson na ponta. Não quis passar a bola para Bruno Bojica, mas pode começar, Bruno. Pode começar. Então, a gente está tocando Zenhada aí desde o ano passado e surgiu, a ideia de fazer o Zenhada surgiu primeiro porque acho que o Cezinha já tinha uma afinidade maior com a Twitch, ele já tinha uma familiaridade maior aí, e também surgiu como uma ideia, porque eu e o César, a gente sempre trocou ideia pré-jogo e pós-jogo de São Paulo, assim, como amigo mesmo. E a ideia sempre fluía mesmo, falando merda, falando qualquer coisa mesmo. E aí o Cezinha, juntou ali os dois e falou, pô, por que a gente não começa a falar essas merdas que a gente fala, essas grosas que a gente fala nos pré-jogos, nos pós-jogos? E começou assim, a gente fazendo pré-jogo de todo jogo, a gente parava a live e o jogo e depois voltava para fazer um pós-jogo. E aí agora tem alguns outros formatos aí que a gente está tentando de fazer reação aos jogos. Até lives, a gente também faz lives esporádicas durante a semana. Já fizemos, o César até já fez live lá do Morumbi mesmo. A gente está experimentando alguns formatos, mas começou com essa ideia de fazer um pré-jogo e pós-jogo um papo de amigo mesmo aí. Exatamente. Desculpa, Bento. Não, eu ia perguntar assim, né? Eu comecei, por exemplo, a assistir canais mais especializados em Corinthians, muito por causa da situação do meu time nos últimos anos, né? Então não tinha espaço nas principais emissoras. Eu queria saber se isso também contribuiu para vocês quererem, enfim, falar e fazer vídeos sobre isso, né? Fazerem um pós-jogo, um pré-jogo sobre o São Paulo. Sim, com certeza. Eu ia falar justamente isso, que ter esse espaço para falar, assim como a gente já fazia, né, no off, você ter esse espaço num pré-jogo, num pós-jogo, principalmente no pós-jogo, até como uma forma de terapia, né, de você conseguir expressar aquilo que te incomoda, aquilo que você acha que pode melhorar, de uma instituição, uma áurea que a gente ama tanto, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, a gente justamente traz isso, a gente vê como uma forma também na plataforma, que é a Twitch, da gente ter ali uma proximidade muito maior com quem participa ali da live, que a gente já tem, ele fica meio, quem participa ali da live, querendo ou não, também faz parte dessa terapia, tanto durante os jogos, os react de jogos, os pós-jogos, que ele vai lá, desabafa, fala o que tá pensando na hora, né? O famoso termo ali, que quem ama corneta, né? Inclusive fazendo relação aí com o nome do podcast, mas realmente essa questão de, mesmo você falar mal, falar às vezes coisas que realmente não fazem um sentido lógico, mas você tem espaço para falar aquilo e também para você posteriormente conseguir analisar com sangue frio, ver o que pode ser melhorado.
enfim, ter todo esse espaço para falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e não reprimir esse sentimento de amor pelo São Paulo Futebol Clube. E legal, e assim, eu queria saber de vocês a repercussão, assim, né, quando vocês estão gravando os vídeos e tal, como vocês veem a galera também interagindo com vocês? E a outra pergunta que eu já queria acrescentar vocês conseguem dividir, enfim, o que é do jogo, né? Então, aquele sentimento de raiva de algum jogador ou, enfim, tudo da vida com o time, basicamente, e o que também é analisável, né? Do ponto de vista mais tipo, o São Paulo fez isso, o São Paulo fez aquilo. Como é que vocês dividem isso, assim? Eu posso começar respondendo por trás, começar respondendo essa coisa de dividir o lado da emoção, uma coisa mais racional, que é impossível. É realmente impossível, principalmente no formato que a gente faz, que o pré-jogo sempre é uma coisa bem mais racional nossa. A gente discute as ideias, discute a escalação, principalmente, discute como é que a gente está vindo para esse jogo. Mas aí, durante o jogo, que a gente está fazendo em react, é impossível a gente tá lá como dois torcedores, tá ligado? É impossível a gente fazer uma visão mais lúdica, mais racional mesmo, porque a gente é torcedor e não dá para cobrar de um torcedor ali uma racionalidade na hora da emoção do jogo. E principalmente no pós-jogo também, a gente vai muito pela emoção também. Não, a gente vê isso muito Depois de 90 minutos de depressão ou alegria, fica difícil mesmo. E isso a gente vê na hora que a gente vai dar as notas para os jogadores, que é a parte mais racional da parada. A gente, o Caleri fez gol, nota 10, tá ligado? O Igor Gomes fez uma cagada no jogo, foda-se, a gente já deu Igor Gomes, né? Nota 3. A gente tenta ir para um lado racional, mas também é impossível ali seja porque a gente tá puto, a gente fez pós-jogo da eliminação do Palmeiras na Libertadores, 3-0, os porcos lá no Allianz. É impossível, sabe? Impossível. Depois daquele jogo, Pablo, Thiago Volpe, é difícil de ir só pelo lado racional, assim. Exato, ainda mais... Só para complementar a questão que a gente está fazendo o react agora também, né? Assistindo o jogo e também transmitindo ao vivo ali. Que é essa questão que mais pesa, porque realmente, você tá assistindo o jogo ali, você não vai querer fazer uma análise rebuscada, tática ali no meio dos 39 do segundo tempo com o seu time perdendo, tá ligado? É uma coisa que realmente, mesmo assim, a gente tem que dar uma segurada, porque se não fosse pela live, né, alguns processinhos aí de Pablo com certeza já teria acionado a gente mais de 5 vezes na justiça, principalmente esse pós-jogo aí, inclusive, que o Bruno Bojiquinho falou contra o Palmeiras, já foi excluído de todos os veículos aí, né, seja do YouTube, que a gente postava os pós-jogos, e da Twitch, que tem o VOD, porque, assim, realmente é o que a gente estava falando, não tem como racionalizar depois que um ser humano faz aquilo numas quartas de final de Libertadores contra um dos seus maiores rivais. Então, a gente vai por aí também. Não, é difícil, né? E é curioso, assim, que no Trio de Ferro, né, a gente tem esse problema que parece todo dia a gente está assistindo a título do time de verde, né? Então, hoje, mais uma vez, né? Ontem, na quarta-feira, o Palmeiras foi campeão. Mas vocês não falaram da repercussão, assim, como é que é a troca com a galera durante os vídeos, assim, enfim, vocês escutam muito, enfim, tanto de feedback quanto os próprios comentários da galera, né, sobre o jogo e tal. Deixa eu até aperfeiçoar a pergunta. Vocês gostam, assim, no sentido... Às vezes são comentários muito exagerados na raiva, ou, enfim, às vezes vocês estão com os caras também? Eu posso começar a responder essa pergunta aqui, que é muito variado, sabia? A gente tem uma galera que sempre cola, assim, pouca gente também, né, não é nada... E que são pessoas super respeitosas, a gente nunca teve problema nenhum, assim, de gente ignorante no nosso chat, nem nada, que segue a gente, enfim, a gente nunca teve problema. Mas tem de tudo, tem corintiano que vai até para encher nosso saco, tem um São Paulino lá, corneta demais, que
que também já virou próximo demais da gente, que ele toda live tá com a gente, mas que, nossa, você aí corneta muito. A gente acha engraçado, a gente faz falta com isso também. Aí tem até também de uns São Paulinos mais que gostam mais de uma análise mais racional também, que agrega bastante ali no nosso debate de pós-jogo e pré-jogo também. É bem variado, assim, tem nossos amigos, alguns amigos mesmo, nossos pessoais vão também, ajudam ali na nossa discussão, palmeirense, corintiano, enfim. Claro, o público é mais São Paulino, quem vem por fora é mais São Paulo, mas também é bem variado assim mesmo e acho isso bom. E também por esse lado de a gente nunca ter passado por nenhum caso de algum tipo, falar alguma merda mesmo no nosso chat, isso não acontece muito também. Exato, e se falar, a gente já deixa claro que a gente vai banir do chat, não tem como. Se vê um cara assim com... Não, claramente, no calor do momento, ele tem um limite, né? Se o cara passar do limite ali, do aceitável, de que você vive numa sociedade e vai falar uma merda absurda, vai estar banido ali do chat e não participar mais. É isso, porque a Twitch, ela facilita um pouco dar espaço para esses tipos de comentários, porque é muito fácil você criar conta lá. A gente não tem o limite, porque na Twitch você pode colocar um limite de o usuário precisa seguir há tanto tempo para poder comentar no chat. A gente não usa isso, então a gente teoricamente daria espaço para isso, mas como o Bruno falou, o Bojica falou, a gente ainda não teve um problema muito grande com isso, só um caso isolado do outro, mas nada a ver assim, e quando tem a gente bane a pessoa do chat. E também completando aqui, né, nessa questão da nossa relação com a galera, a Twitch é um formato que é de interação mesmo, né, com quem tá vendo. É um formato diferente, por exemplo, do podcast, que a nossa pauta, tipo, claro, eu e o Cezinha, a gente traz sempre uma pauta. A gente não prepara nada muito concreto assim, mas a gente tem alguma ideia. Mas quem faz mesmo a pauta da hora é a galera do chat, que eles mandam pra gente. Quando rende mais é quando a galera interage mais, sabe? Então tem muito essa relação essa interação entre a gente e a galera. Ah, legal. E assim também, né, o que eu também sinto que na internet, em chat, tanto de vídeos de gente que comenta sobre determinado time, quanto de maneira geral nas redes sociais, né? Também tem uma cornetagem muito excessiva, né? Assim, enfim, eu brinco da Fiel Twitter, né? Tem a Cyberfla também. Eu não sei se quer dizer, vocês devem saber, né? Mas quanto que o São Paulo também não tem muito desse tipo de torcedor. E se, sei lá, de alguma maneira essa turma também entra na Twitch, vocês ficam um pouquinho baleados com isso, assim. É um negócio que a gente percebe muito, é que realmente o público da Twitch é um público muito mais jovem do que a gente encontraria, por exemplo, se a gente fizesse a live no YouTube. Porque a Twitch, né, começou com uma plataforma de game, enfim, essa questão de trazer o esporte, o futebol, enfim, o esporte em geral, para a Twitch começou recentemente. Antes era uma plataforma exclusiva não, mas que a galera transmitia só lives de jogos, né? Aí isso também ajuda a não trazer uma parte porque tem uma galera, né, também do São Paulo aí, que a gente vê uns comentários que a gente acha um absurdo, assim, né, como você deve ver do quando você estava falando, mas normalmente é uma galera mais velha. Se você for numa live, por exemplo, do Arnaldo e do Tirone, você vai ver que é lá no YouTube, os comentários são muito diferentes. Dá pra ver o perfil da galera que vai lá, um perfil de uma galera mais velha, acostumada com o São Paulo, lá de 92, 93, que essa galera normalmente tem um posicionamento muito mais imediatista, que não acha um absurdo o São Paulo chegar ao ponto que chegou, sendo que era um dos melhores times do mundo, jogava de igual para igual com os melhores da Europa, enfim. Esse choque de gerações você vê muito nessa diferença das interações nas diferentes plataformas. E na Twitch, eu acho que a gente acaba se protegendo do que a gente não gosta de um pessoal mais velho, que a gente não concorda. Também a gente acha que tem umas opiniões também meio desrespeitosas, em vários sentidos. A gente acaba sendo blindado justamente pela plataforma naturalmente barrar
esse nicho desses torcedores do São Paulo, né? E nessa questão, assim, acho que a torcida do São Paulo tem muito conflito interno, assim, de opiniões em relação a tudo, tá ligado? Então isso também é muita pauta pra gente. A gente discute de tudo, assim, né? Desde essa, sei lá, polêmica do Tricas, até, polêmica de, sei lá, parte da torcida não apoiar tanto os garotos da base. E isso, tipo, vai... tem muita discussão interna da torcida de São Paulo, assim como tem, acho que, de todos os times. E isso vira pauta pra gente, a gente gosta de tratar. Eu e o César, a gente discorda muito também nesses assuntos. Mas às vezes vem sim uma galera que a gente auto-intitula de SPFCTT aí. Tem uns caras aí que vêm falar uma merda ou outra, sabe? Que não faz o menor sentido. E não só sobre futebol, falar sobre torcida organizada, até porque agora a nossa organizada também virou um assunto interno muito forte. Então a gente procura também falar esses debates, essas polêmicas que tem interna da torcida do São Paulo. Mas é verdade isso, sim. Eu acho que é muito identificável isso na torcida de São Paulo, né? Essas subdivisões e, enfim, problemas que, às vezes, sei lá, né? Às vezes são coisas que... Como é que uma torcida pode ser tão dividida, né? Com relação aos meninos da base, acho que é uma coisa muito, enfim, característica, né? E aí aquela brincadeira, depois vai o Casemiro vencer 3 Champions seguidas e aí é menino de cutia, né? Enfim, mas eu, assim, na torcida do Corinthians eu não vejo tanta divisão de opinião, assim. Acho que as plataformas de mídia, e até uma coisa legal de contar para vocês, assim, elas pegam muitos debates que surgem nas redes sociais e elas também dão voz para determinadas opiniões que não é que são erradas, ruins, tal, etc., mas que são opiniões, às vezes, muito, muito superficiais, muito de torcedor, assim. Vocês veem isso também? E como é que vocês tentam trazer esse debate da torcida para a live de vocês? Assim? A gente vê bastante isso. Eu iria dar um exemplo, por exemplo, agora dessa questão do Volpi, que ele vai ser titular agora nos 2 clássicos, né? O cara nem jogou, a gente discorda porque já tem torcedor dizendo que a gente já perdeu, que com o Volpi não tem como, que isso não dá, assim, e, o cara nem jogou, não teve nenhum jogo e a gente já vê uma enxurrada de críticas pro cara. Então a gente seria contra essa oposição de você ter uma posição predeterminada antes do cara jogar, de você xingar a escalação antes do jogo de fato acontecer, tipo, assim, esse tipo de coisa que do torcedor, digamos assim, que se intitulam raiz, entre várias aspas aí, de cornetar a qualquer custo, que não tem que ser assim, porque tem que ser assado. A gente aborda isso de uma maneira muito mais calma e tentando trazer o nosso lado, que a gente acha o lado mais razoável e não tão puro e coração, assim, dessas críticas que a gente acaba vendo muito nas redes sociais. Né? Uma parada que a gente gosta de fazer é, às vezes, abrir comentários no post da escalação inicial do jogo. Então, pré-jogo, a gente coloca os comentários no Instagram, Twitter da torcida. A gente faz piada com muitos, porque não dá para levar a sério a maioria dos comentários. Então, seria algo mais cômico mesmo, porque a gente sabe, a gente conhece como é que é a torcida em rede social. É uma realidade à parte, né? Nem 1% do que tem na rede social de um time vai para a arquibancada do time, né? E a gente sabe disso, a gente frequenta a arquibancada e a gente é muito ativo em rede social. E a gente faz piada com isso, a gente abre o post da escalação e geralmente o post, sei lá, do resultado final no Twitter, assim, tá ligado? Tipo, do fim do jogo no Twitter. Também a gente tenta fazer um diálogo, assim, com esses comentários. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é para levar a sério, sabe? Às vezes tem comentários sérios, um ou outro fazendo uma análise mais profunda. Mas a gente sabe que a maioria é piada. Vai virar piada pra gente. Boa. Para a gente fechar esse primeiro bloco, eu queria, assim, também saber um pouco
enfim, da história de São Paulino de vocês, né? Enfim, não como vocês começaram a torcer, que acho que isso é uma coisa muito, enfim, ela só acontece, né? Também não é, enfim, um dado tão objetivo, né? Mas, enfim, contarem um pouco, grandes jogos que vocês assistiram, né? Vocês foram ao Morumbi, enfim, momentos marcantes da formação de vocês como São Paulinos. Eu posso começar aqui. E, assim, o início da nossa história com o São Paulo não tem nada a ver a minha com a dele. Mas, tipo, realmente o presente, eu e o César, a gente, o São Paulo foi um negócio que uniu muito a gente ficou muito próximo por causa do São Paulo. E foi justamente nessa época que virou a minha relação com o São Paulo. Porque eu e o Cezinha, a gente começou aí em arquibancada, a gente viu o que era mesmo sentir ali um jogo, sentir o Morumbi, e a gente procura agora, a gente, em maioria dos jogos, eu e o Cezinha também, a gente acha um tesão em jogo fora do estado, a gente ainda foi em poucos, mas enfim. Então, eu acho que a minha relação atual do São Paulo tem muito a ver com o César e tem muito mais a ver com ser mais ativo mesmo, sentir a parada e o que até estragou alguns outros lados da minha relação com São Paulo, sabe? Porque, enfim, deixou algo muito, muito mais emocional, começa a ficar puto com o São Paulino, sabe? Porque você se acostuma com aquilo que é arquibancada. Aí, quando você sai um pouquinho daquilo, você vê, nossa, nada a ver isso aqui, rede social de São Paulino, enfim, muito estresse. Mas a minha relação agora agora que veio a pandemia também, a gente está 2 anos sem ter mesmo estádio, é só agora que voltou para ir, mas a minha relação se transformou muito mais de estar lá com São Paulo, sabe? E aí, nessa pandemia, para estar mais próximo, principalmente, também, um dos motivos desse foi que eu e o Cezinha, a gente criou para continuar os nossos papos sobre o São Paulo, a gente criou o Zenhada aí. Antes do César também falar a dele, assim, não, eu acho isso uma coisa muito curiosa, né? Porque eu fui muito um frequentador, muito mais do Pacaembu do que da Arena Corinthians, assim. E eu vejo muita diferença do jeito de torcer, né? Porque se você, às vezes, escolhe ali um setor, enfim, com um público que não é necessariamente público de estádio, né? O público clássico de estádio, enfim, que é o povo mesmo, né? A galera que torce e é apaixonada pelo time, né? Às vezes você escolhe ali um setor na arena que, você tá cheio de gente que xinga do goleiro ao centroavante e o juiz também, então fica aquela coisa que torcer não é sobre cantar, né? E cantar e estar junto com o time, empurrar. Eu fiquei passado com a cena de 90% da torcida do Corinthians gritando fora Silvinho dentro do estádio, né? Antes do jogo acabar. Eram 38 minutos do segundo tempo, o Corinthians tinha chance de empatar e até virar, e você abandonar um jogo assim em nome da corneta, né? Coisa que a organizada fez depois do jogo, sim, fez antes do jogo também, mas durante o jogo não fez, os 90 minutos são sagrados, né? Então, enfim, acho que isso é uma coisa muito curiosa do estágio, da maneira de torcer, né? Fala aí, César, desculpa me alongar. Não. Inclusive, a minha relação é muito parecida, porque meu pai é muito São Paulino, frequentava o estádio desde a década de 80, viu o Morumbi com 150 mil pessoas, Serginho Chulapa, aquele time histórico do São Paulo, e ele sempre fez questão de me levar para o estádio. Então, uma das poucas memórias que eu tenho da minha infância foi o primeiro jogo de futebol que eu fui. Foi em 2004, no Brasileirão, foi São Paulo e Vasco. Eu tinha 4 anos de idade e eu me lembro de vários momentos daquele dia. E inclusive, relacionando essa questão do setor, o meu pai sempre fez questão de me levar no setor da organizada. Sempre, todo jogo que eu ia com ele, que é só eu e ele, quando ia mais gente da família ele não ia, mas quando era eu e ele sempre fazia questão de a gente ir lá no setor laranja do Morumbi, onde fica Independente, a Dragões da Real. E nisso eu consegui ver, né, justamente essa questão da relação de enquanto o São Paulo está jogando, enquanto o time está jogando, tem que apoiar, é isso, porque você começar a xingar, você começar a criticar no meio do jogo, claro, se o cara perder um passe, vai ter uma reação ali
espontânea, mas no decorrer do jogo é isso, você vê justamente essa questão de os caras apoiando 100% do tempo, cantando, e toda a energia, ele sempre fala inclusive, para você saber, você sentir o que é a paixão pelo futebol, o futebol você tem que ir no setor da organizada, que é onde está a festa, onde está o sentimento, e não onde está uma galera aí, que é, pelo menos, todo respeito, mas eu acho ridículo essa galera que vai para ficar cornetando, ou vai fazer substituição, xinga o técnico, o cara começa, que nem se falou, a xingar por exemplo, o técnico no meio da partida, sendo que ainda tem jogo para rolar. Então, meu sentimento de São Paulo veio justamente com essa questão de você sentir o jogo, isso eu fui levando pela vida, enfim, todos os jogos aí com o Bojica, a gente tenta ir no setor da laranja, onde ficam as organizadas, justamente porque a gente tem essa visão de você apoiar, de você sempre estar ali com o time, e quando acabar aí a história é outra. Então acho que é por aí também. E só dando uma completada aqui, até que o Cezinha falou do pai dele também. O pai dele também é um personagem muito importante aqui, que também me fez dar essa virada de chave também na minha relação com São Paulo, porque ele que começou a levar a gente ia junto, eu, Cezinha, o pai dele. Às vezes ele até ia dar uma carona pra gente, porque antes o Morumbi não tinha metrô, então o jogo terminava meia-noite, também não tinha mais busão, então, o Augusto ia lá pegar a gente, também é um personagem bem, bem importante que me incentivou bastante Sim, a ir inclusive nos estádios. só para adicionar um marcante que o primeiro jogo do Bojica fora, inclusive meu fora, o meu pai que levou não, foi com a gente, que a gente foi até o Rio, a gente foi ver São Paulo e Flamengo no Maracanã em 2018. 0-0? Foi 1-0, gol do Everton, do São Paulo. A gente ganhou de 1-0. Que jogaço. Maracanã estava abarrotado, e era o começo daquele time lá ia decorrer no Jorge Jesus lá de 2019. E, cara, foi sensacional, né? Você ter essa experiência, pra gente, foi animal. E realmente, o meu pai sempre fez questão da gente conseguir para os jogos, fazer de tudo para buscar a gente sentir isso também, porque realmente é uma coisa que ele sentia muito, era que ele sempre me fala da década de 80, que ele achava um absurdo também, aquilo, pô, era um sentimento inexplicável, Morumbi lotado, então ele quer sempre passar para frente esse negócio de você conseguir sentir uma partida de futebol, a paixão toda, e eu acho que é isso, né? Muito legal. Eu vou fazer aqui um pequeno depoimento que, cara, quando eu era moleque, de quem eu mais ouvia a zoação, até porque o meu time não estava bem das pernas, né? Mas era só de São Paulino. Então, assim, a gente, né, eu cultivei por muito tempo uma certa aversão. Por outro lado, cara, ao longo do tempo, eu acho que isso é curioso, assim, né? Conforme você vai ficando mais velho também, ao mesmo tempo eu comecei a torcida de São Paulo conquistou meu respeito, assim, no sentido de, uma torcida que se entrega muito, é uma torcida que tá sempre lá, o time tem tido, né, tem dado todos os motivos para falar, não ligo mais para esse troço, e acho que a torcida fica lá, e eu acho isso muito louvável de uma torcida, quando ela consegue aceitar o momento do time e ser a principal apoiadora, ser uma das principais forças, mesmo assim, né? Acho isso muito bonito. E nesse tópico que você falou, também é importante lembrar como é a importância da atuação efetiva de uma torcida organizada, porque realmente, claro, a Independente tem muitos problemas, como todas, tem muitos problemas de briga, até pouco tempo atrás tinha rixa interna, a gente já quase apanhou de briga de torcida de São Paulo contra a torcida de São Paulo, enfim, mas é assim que a gente vê realmente a atuação de uma organizada, e você vê que nos últimos anos, a Independente realmente, quando o assunto foi apoiar, os caras conseguiram engajar bastante, e principalmente em 2017, que vem mais a lembrança, né? Em que os caras conseguiram chamar todo mundo. Claro, teve parceria da diretoria com a torcida também, abaixou alguns setores, o preço de alguns setores, mas é aí que você vê a importância mesmo, que é uma organizada, realmente organizada e a fim de engajar com o resto da torcida, o torcedor comum, e enfim, foi isso aí que você falou. Legal.
Vamos fechar esse primeiro bloco com palpites, tá bom? Não sei se vocês animam dar uns palpitezinhos aqui, mas, enfim. Primeiro jogo, o Guarani da capital contra o Guarani de Campinas. Palmeiras e Guarani. 3-0 Guarani. Qual deles? O Guarani, o maior Guarani. E agora fica a interpretação aí da audiência. Eu acho que o Palmeiras vem embalado aí. Acho que arranca uma vitória, uns 2-1 pros porcos. Eu vou dar 1-0 pro Guarani de Campinas. Gol do Robson do Break. Como é que é o nome do cara? O tal do Break. Lucão do Break. Lucão do Break. Craque, hein? Craque. Ele é craque, cuidado. O cara meteu um golaço, velho. Você é louco. Manchester City e Manchester United, mudando um pouco de Campeonato Paulista para Campeonato Inglês. Eu vou de 1-1. Com o Ronaldo desencantando. Todos os meus conhecimentos que eu tenho de futebol europeu, eu vou falar que é 2-0 City. É isso. Boa. E para fechar um campeonato carioca aqui, é bom que a gente faz um looping, né? Botafogo e Volta Redonda. Voltaço ganha. 2-1 Voltaço. Nossa, eu juro que eu ia falar 2-1, mas eu vou de 1-0 Voltaço. Vou de 1-0. Botafogo em crise, perdeu aí foi pra Portuguesa do Rio de Janeiro. Acho que o time foi 5-3. Não foi 5-3 no jogo? Tinha que pegar aqui, mas Botafogo acho que perdeu de 5-3 da Portuguesa. Então acho que vai perder pro Voltaço agora jogando em casa. Bom, então vamos fechar esse bloco aí. Já voltamos. Galera, eu não sei se a gente fecha a gravação e já faz outra, ou se a gente continua nessa. O que vocês acham? O negócio que eu vi é que veio uma mensagem para mim falando que essa reunião agora tá infinita, tá ligado? Isso não. Veio um negocinho no meio. É que às vezes você tem direito a uma ligação ilimitada a cada não sei quanto tempo, sei lá. Eu entrei com outra conta, os caras me deram essa moral. Pode ser. Bom, gente, voltamos aqui, continuar nosso papo sobre o Tricolor Paulista. Gente, queria perguntar para vocês, assim, como vocês estão vendo chegando o momento de São Paulo? Acho que falar de Rogério Ceni é incontornável, né? Acho que, não sei se quem dos dois que postou, fechado com o meu velho Ranzinza, não sei se foi o Bojica ou se foi o César. Mas, cara, uma vitória super, enfim, forte, né, contra o Água Santa, um jogo insuportável. Eu assisti 5 minutos, eu já estava cansado, assim, mas valeu tudo pelo último lance do Caleri, né? Então, o que eu já conversei com o Cezinha isso, que teve alguns jogos aí nesse Paulista em que as atuações, fazendo um paralelo com, sei lá, um filme, sei lá, as atuações foram horríveis, mas o roteiro foi bem escrito. Isso para um torcedor, o torcedor ama um roteiro bem escrito, um gol no final, emoção, flor à pele, mas realmente quando você vai fazer uma análise do São Paulo, principalmente esse ano, não quero voltar na temporada passada, porque o Rogério quase não teve tempo de trabalhar na temporada passada, né? Ele já chegou e assumiu o time no jogo um dia seguinte, sabe? Mas apesar de que eu acho que na temporada passada o São Paulo já mostrava um pouco do que está mostrando agora, de umas características mais do Rogério, que também, algumas delas dá para se comparar com o Crespo. Mas eu acho que quando você pega os jogos desse ano, você vê uma característica predominante no São Paulo, que é a dificuldade de jogar com quem não propõe o jogo, né? Então a gente vê, de todos os jogos que teve esse ano, os 2 melhores jogos, na minha opinião, foi contra a Red Bull e Santos. E foram os únicos 2 times que quiseram propor alguma coisa. E o São Paulo lidou bem com isso, não tão bem contra o Red Bull, porque teve muita falha defensiva, mas contra o Santos foi impecável.
E apesar de que em alguns outros jogos que a torcida quis cornetar muito, por exemplo, como contra o Campinense, que foi 0-0, para mim aquele jogo foi um exemplo que também não exageraram muito nas críticas, porque foi um jogo que foi bem, a gente pecou muito em finalização, mas conseguiu criar, conseguiu fazer a bola rodar bem rápido. Mas é isso, se você for ver no geral, você vai fazer essa análise principal, que o São Paulo tem muita dificuldade de jogar contra times que dão a bola para o São Paulo. Praticamente isso, e que se fecham de uma maneira efetiva ali atrás. Evolução, né? Pegando outro 0-0 de paralelo, São Paulo e Ituano, que teve no Paulista, no Morumbi, que a gente empatou no 0-0 com o São Paulo não jogando nada, absolutamente nada. Diferentemente contra o Campinense, que o time propôs o jogo, a gente teve várias chances, Caleri perdeu o gol, Sara perdeu o gol. Contra o Ituano você via que, querendo ou não, né, é um começo de trabalho do Rogério Ceni agora, com os reforços novos, até você encaixar as peças, e contra o Ituano a gente conseguiu ver que não estava bem encaixado o time, o que o Rogério propôs ali acabou não sendo executado por quem ele escalou, né? Que nem o Boji falou da questão do roteiro, de quem está atuando. Mas é natural de um começo de trabalho. Eu acho que, no geral, o Bojica também compartilha da minha opinião, a gente está fechadíssimo com o Rogério Ceni, porque a gente vê o time evoluindo e também com prospecção de atingir um patamar maior do que a gente está vendo no final do Brasileiro do ano passado. Por exemplo, hoje eu vejo o São Paulo com essa evolução chegando pelo menos na final do Paulista, coisa que eu não via no começo da temporada, com um time totalmente desorganizado. Até tanto que agora, há pouco tempo atrás estavam cogitando que o São Paulo ia cair no Paulista esse ano, né? No começo do ano, o São Paulo ali perigando na penúltima colocação geral do Paulista, e junto com isso, né, vem contestações ao trabalho do Rogério Ceni, mas não tem jeito, é um começo de trabalho, precisa ter paciência, não é imediato, nada é imediato. E essa questão também que muitos torcedores gostam de criticar, porque é muito fácil criticar quando o trabalho está sendo iniciado. E todo mundo quer o torcedor brasileiro gosta desse imediatismo, e não é assim que funciona, não. Isso acaba sendo ruim, inclusive, para o clube, porque você acaba criando uma crise interna desnecessária. Você começa a pôr em xeque ali a permanência do Rogério de uma maneira, assim, muito injusta, que a gente vê vários casos aqui no Brasil de vários técnicos que são demitidos justamente por essa pressão gigante por um resultado imediato. Então, é bom que agora o time deu uma estabelecida para esquecer essa questão de demitir o Rogério, deixar ele desenvolver o trabalho dele e ver no que dá. Desculpa. Não, eu só queria acrescentar uma coisinha assim, né, que foi importante, eu acho, o all-in do Rogério também. Ele chamou para ele a responsa, né? Ele falou, velho, olha com o que eu tô lidando aqui também, né? O São Paulo parece um Everest de problema, né? Porque não é só o time. É lesão, agora o Patrick vai ficar não sei quanto tempo lesionado, eu não sei quem e tal. Então, realmente, o São Paulo está muito defasado em relação ao seu próprio gestão de futebol, né? A diretoria de futebol de São Paulo é um horror já há algum tempo, né? E vai de todo mundo. Agora, mais recentemente, com o Pássaro e Raí foi o que foi, horrível, uma gestão horrível. Atualmente, eu não consigo fazer uma crítica tão dura ao Belmonte, apesar de todas as polêmicas. Eu acho que ele faz um trabalho mais consistente que Raí e Pássaro, mas ao mesmo tempo se lida com aquela coisa de essa contradição, porque o Belmonte não poderia ser o diretor, né? Pelo nosso estatuto, um conselheiro não pode estar ocupando a função de diretor. Falam que ele não é diretor, mas ele é, basicamente é isso. Então fica meio chato essa contradição, os caras acabaram de quase dar um golpe no nosso estatuto, mas ao mesmo tempo acho que o trabalho esportivo da gestão de futebol melhorou da gestão passada para essa. Tem muitas falhas ainda, a gente vê, já na transferência passada, Orejuela, William, enfim, mas a gente vê uma pequena mudança aí, falando mais especificamente da diretoria de futebol. E também voltando ao assunto do Ceni, eu acho que também voltando ao meu assunto sobre torcida organizada, esse foi um outro papel muito fundamental da Independente esse ano, que foi no momento em que a torcida fechou com o Ceni, foi a virada de chave para essa temporada. Que foi naquele jogo contra o Santo André, foi um jogo difícil, mas gol no final,
assim que o São Paulo fez o gol lá no último minuto, sei lá, Marquinhos, acho que era 46, 47, se não me engano. Depois o Nescau perdeu aquele gol, né? Veja bem, né? A torcida soltou as faixas do Narigudo. Não, relaxa, não precisa pedir desculpa, não. Mas foi isso, eu acho que ali também foi o momento chave ali da virada. Ainda o São Paulo não está longe de estar o ideal. Eu acho que jogando agora, se fosse comissão brasileira agora, ia penar para pegar uma Libertadores, mas melhorou, alguma coisa melhorou, mas ainda tá longe do ideal. E assim, claro que eu acho que é um tempo muito curto para avaliar, né, as contratações, mas vocês gostaram dos nomes, enfim, vocês têm gostado mais de quem e tal, e também vocês veem todos eles jogando no time, ou enfim, e até, né, também pegar essa coisa das contratações do ano passado, cara, o que aconteceu com o Rigoni, né? Eu sei que isso é bastante recorrente, assim, mas, o Rigoni desapareceu, então. Em relação ao Rigoni, a gente sempre trata na live que tem o famoso tweet do Rigoni, que é quando o Crespo vai embora, que é carinha triste, faz uma carinha triste e as mãos juntas rezando, uma carinha triste. Então a gente fala, pô, Rigoni simplesmente está com o coração partido. O seu maior amor Crespo foi embora, porque foi exatamente nesse momento que ele parou de render. O Crespo foi embora, ele parece outro jogador, é inacreditável assim, não dá pra acreditar na queda de rendimento que teve o Rigoni, porque ele era, a gente ficava abismado, o cara craque, o que ele fazia era coisa de craque, inacreditável, assim, ele, tanto a visão de jogo, o chute dele, cobrava falta bem, passe, assistência, era inacreditável, e hoje, sem o Crespo, a única explicação que ele realmente ficou mal e não tá andando futebol. Em relação às contratações, já emendando, eu acho que foram boas contratações principalmente com o aval do Rogério Ceni, né? Então, essa questão do Rogério realmente tá atuando de fato nas contratações, coisa que, por exemplo, não aconteceu na contratação do Pablo, né, aqui no São Paulo, que é uma contratação da história de São Paulo, o resto é história, e ele foi uma contratação mais porque ele estava ali no mercado, estava com uma concorrência ali com o Flamengo, não, vamos trazer para São Paulo, isso os diretores, os dirigentes, né, sem ter uma tratativa com quem de fato comanda o São Paulo. Isso, inclusive, foi algo que realmente marcou muito o São Paulo, que quem acabava mandando na gestão de São Paulo nos 2 últimos anos eram justamente os jogadores, né? Isso que pegou muito. O técnico, ele ficava sempre em segundo plano. O Cuca, quando foi embora com a chegada do Daniel Alves, junto com o Hernanes e mais alguns jogadores do clube, decidiram que o Fernando Diniz tinha que ser o próximo técnico de São Paulo. Isso é uma coisa inacreditável, isso é formal. Eles foram lá, fizeram uma reunião com a diretoria, acharam que o Daniel Alves propôs o nome de Fernando Diniz para comandar o São Paulo. Isso é inacreditável. Ao ponto que você tem que chegar para os jogadores do seu time mandarem na gestão em vários níveis, não dá para acreditar. É um amadorismo, parece time de várzea, parece time de interclasses, é um negócio que não dá para acreditar. Um clube do tamanho do São Paulo dá espaço para coisas que começam a acontecerem. Não à toa, o desempenho de São Paulo aí nos últimos anos é para brigar contra o rebaixamento. Uma falta de gestão, falta de planejamento, um planejamento feito às avessas, sem nenhum tipo de fundamento, dá no que a gente vê nos últimos anos, que é essa bagunça, esse descaso com que é o São Paulo Futebol Clube. Mas, voltando nesse assunto dos jogadores, eu acho que tem 2 lados daí. É que, assim, se você for ver só pela participação dos jogadores na decisão do clube, eu não acho algo ruim isso. Como, lembrando, democracia corintiana, sei lá, mas no São Paulo, naquele contexto, foi horrível o negócio, porque a gente sabia que estava sendo baseado em puro amadorismo da nossa diretoria de futebol. Não foi nada pensado estrategicamente, nem nada. Mas a participação em si dos jogadores eu acho importante, por um lado. Mas do jeito que foi naquela época, foi horrível mesmo. Sim. Apesar de que o Diniz teve momentos, mas enfim, a decisão... A participação, com certeza. O jogador ele precisa participar ali minimamente para ter uma... Mas assim, a gente tá falando de um nível, de um patamar de jogador escolher técnico, cara. Isso assim, não dá para acreditar nisso. É um negócio bizarro, assim. Nunca vi isso na minha vida. Você pode ir na 3ª divisão, isso não vai acontecer. Não acontece em nenhum lugar isso.
Eu acho legal isso, assim, porque eu vou falar, não que eu tenha achado besteira demitir o Diniz, não. Tinha mesmo, era que demitir, acho que, enfim, foi perder um campeonato brasileiro daquele jeito, foi 8 pontos, cara. Você acha que que time que perde um campeonato brasileiro com campeonato de pontos corridos com 8 pontos na frente e poucos jogos a serem jogados, né? São Paulo tivesse ganhado, acho que um dos jogos lá no finzinho do campeonato, poderia ter tido a chance de vencer o campeonato brasileiro, para vocês verem, né? Então, tipo, agora sim, eu acho que pegando o recorte de 2008 e 2022, assim, acho que o melhor futebol que o São Paulo jogou foi o time do Diniz, assim, o momento, sabe? Que era ali o Brenner também, que era um jogador que eu gostava muito, era meu astro do Cartola, sempre, junto com o Luciano jogando muita bola. Enfim, acho que o Diniz teve seus momentos também, né? Acho que o time era bem legal de assistir, cara. Com certeza teve. Acho que é isso que você falou mesmo. Foi aquela época do ápice do dinizismo. Foi também um dos nossos ápices somando a década passada, tá ligado? É que acho que foi 2020, né? Década passada, né? Enfim. Foi um dos grandes times ali, naquele futebol. Mas esse que é o problema, né? Foi só um momento ali, né? Ele acumulou o vexame, que também não dá para esquecer, né? Por um lado. E perdeu o brasileiro. Eu acho que é isso que você falou. Na hora que ele foi demitido, ele tinha que ser demitido. Não tinha como segurar ali naquele momento. Mas realmente foi isso. Ele teve um momento muito bom no São Paulo. E a gente sabe disso, que foi um time que realmente entrava em campo, fazia tempo que a gente não sentia isso, que entrava em campo e a gente sabia que ia dar trabalho, para qual time fosse. Aí depois começou aquela... Realmente, o apogeu do dinizismo ali no São Paulo era assim, era um time inacreditável, realmente era um futebol assim, bonito de se ver, troca de goleiro, era um time assim inacreditável, realmente bonito de se ver, é legal de ver aquele São Paulo jogar, mas o maior problema daquilo é que realmente o que o Diniz propunha de jogo dependia de todos os jogadores sincronizados, todos os jogadores performando bem, porque desde o goleiro que precisava sair jogando com os pés, até o lateral, o volante, o atacante, precisava estar todo mundo em sincronia. Tanto que o principal acontecimento da queda do dinizismo é quando ele perde, teoricamente, o vestiário ali com o caso do Tietê, do Perninha, mascaradinho, né? Então, realmente, ali, quando você perdeu uma peça que era bem importante no time, inclusive, que era o Tietê ali, um volante que trazia a bola para o ataque também, ele perdeu aquela peça ali, o time desandou. Inclusive, trazendo ali num recorte, esse time eu acho que não ganhou justamente por essa questão de você depender da entrega 100% dos jogadores que estão no time, e isso faz com que não tenha muita consistência, que foi o que aconteceu, né? Você depender de uma hora o rendimento vai cair. Fazendo um paralelo, inclusive, com o Palmeiras do Abel ou o São Paulo do Muricy, tricampeão brasileiro, era um time que jogava na retranca, mas que raramente perdia. O São Paulo do Muricy era um time que jogava ali no 3-4-3, com 3 zagueiros excelentes, e que era muito difícil aquele time perder. Ou no máximo empatava ou ganhava de 1-0, era isso, né? Então é mais fácil você manter uma consistência assim do que uma consistência com um time que precisa estar todo mundo jogando muita bola. Você consegue fazer um time um time jogando numa questão mais na retranca, de você jogar, explorando os contra-ataques, ele tende a ser mais consistente. Não à toa o São Paulo foi tricampeão, era para ser tetracampeão, né? Se não fosse os casos de vários assaltos que foram cometidos naquele campeonato. E o Abel tá aí, né? Bicampeão da Libertadores, ganhando tudo, com um time que não brilha os olhos de se ver, mas é consistente. Perde muito pouco. 2009 teve assaltos e teve goleiro aí que não pulou no pênalti, né? Teve um tal de um jogador no antidoping aí também. Não, tal de Jobs. Só me faltava um tetracampeonato, cara. Eu e meu amigo palmeirense Francisco, que a gente fazia o canal antigo, a gente nunca torcia junto, né? A gente sempre torcia ao contrário, né? Óbvio, o cara é palmeirense. Meu, a gente, no final do Campeonato Brasileiro, era assim, a gente só torcia junto, né? Foi uma época legal. O Corinthians também sendo campeão e tal. Mas assim, eu acho legal isso porque eu sinto que as três últimas escolhas de treinador do São Paulo,
Cara, foram escolhas interessantes, assim. Eu gostei muito do Crespo, sabe? Eu tô bem feliz com a vinda do Vitor Pereira. Acho que a diretoria tá exagerando na grana. Acho que é uma grana que a diretoria não tem. Enfim, isso nem precisa ser tema. Mas eu queria muito o Crespo no Corinthians, porque eu acho que foi um treinador, cara, que trouxe ideia nova e trouxe um espírito muito competitivo pro time, né? Eu gostava... O São Paulo, Campeonato Paulista, acho que jogou muita bola, assim, né? E mesmo na Libertadores, pelo menos na primeira fase, e o jogo do Racing das oitavas, eu acho que o São Paulo foi muito bem. Assim. Foi um momento muito bom. Ali a gente sentiu também. Foi querendo ou não, foi uma recuperação ali de uma autoestima que a gente tinha perdido. Que a gente estava ganhando e aí veio aquela ladeira abaixo do Diniz, que também destruiu todo o São Paulino. A gente ficou zoado. E aí o Crespo foi muito bom, que foi ali naquele momento que ele conseguiu recuperar aquele time, naquele primeiro momento, e a gente curtiu demais. Eu acho que qualquer São Paulino tem um carinho pelo Crespo, um carinho muito grande, pode tirar a gente da fila, enfim. Mas ali eu acho que o problema do Crespo no São Paulo foi que acho que o time perdeu um pouco do foco, né, no meio de temporada ali. Não com essas desculpinhas que, exagerou no Paulista, colocou muito mais do que devia no Paulista. Não é isso, a gente tava precisando daquele Paulista pra cacete também, era muito importante. Adicionando, tanto que o São Paulo jogava com um time completamente reserva em vários jogos, completamente. Os 11 que jogavam não eram titulares nenhum, né? Só pra dar uma adendo nessa questão de forçou muito o time. O São Paulo jogava com um time 100% reserva em vários jogos, e ganhava, inclusive. 2 ou 3 jogos da primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, a gente jogou com um time B nosso, né? Mas foi isso, eu acho que foi uma perda de foco mesmo, porque eu acho que esse time de São Paulo é um elenco que realmente tem essa deficiência de às vezes perde o tesão de jogar e realmente fica zero raça, zero vontade, e a gente percebe isso. Por isso que também nos últimos anos, assim, as críticas cresceram muito mais em relação a isso, sabe? Acabou sobrando para alguns jogadores que às vezes não devia sobrar, mas realmente foi um elenco que, por 2 vezes, com o Diniz, a gente perdeu um campeonato ganho. Não dá para culpar só o Diniz, o elenco também tem parte de culpa disso. E com o Crespo também, era um time que classificou para as 8... a gente estava nas quartas da Liberta, campeão paulista, e a gente quase caiu, tá ligado? Então, isso também é uma crítica muito grande da nossa torcida com esse elenco atual. E voltando também àquela sua pergunta sobre as contratações, eu acho que o São Paulo foi bem na movimentação, se livrou de muita gente, apesar de que eu acho que podia ter se livrado de outras pessoas. Agora que conseguiu também se livrar de Pablo, Vitor Bueno, acho que foi bom também. Apesar de a gente estar pagando uma grana para eles aí, da rescisão, acho que foi importante. Pelo menos não joga, mexida, né? E ter uma reformulada mesmo, mostrar que, não tem espaço. Para esses não tem espaço, sabe? Nem vem. Então a gente livrou um belo dinheiro na nossa folha salarial, apesar de que nesse primeiro momento acho que vai ter um custo grande ainda de rescisão, multas, caralho, porque é normal no primeiro momento ter esse prejuízo, mas acho que foi bom livrar essa folha salarial e conseguiu trazer jogadores por custo zero, a maioria. Acho que acho que todos foram custo zero, né? O Colorado agora foi custo zero? Ou foi empréstimo, né? É verdade. Com opção de compra. Eu acho que o São Paulo foi bem nisso, que conseguiu reformular de uma maneira barata o nosso elenco, apesar de que ainda faltam peças, mas eu acho que o São Paulo conseguiu se mexer bem na medida do possível. E tendo aquelas declarações do Belmonte, do Casares do ano passado, que falavam que esse ano ia ser mais difícil do que o último, enfim. Inclusive um evento muito importante nisso foi no começo do ano, o áudio que vazou do Muricy, falando sobre a situação do São Paulo. Você chegou a ver que ele simplesmente escancara toda essa questão da diretoria, que São Paulo tá, não só da diretoria, mas a questão financeira de São Paulo tá quebrado, não consegue ter nenhuma alternativa de saída viável ali, que o Rogério tava pensando em ir embora porque não queria manchar
a história dele no clube, podia ser rebaixado São Paulo no próximo ano, porque não via nenhum horizonte, nenhuma luz no fim do túnel. E graças ao mano, aí esse santo que vazou esse áudio, porque realmente, se ele não vazasse esse áudio, a chance do Rogério Ceni, do Muricy, né, os dois juntos terem ido embora, ia ser gigantesca, porque depois que vazou esse áudio, teve uma comoção gigantesca da torcida de São Paulo, falando para eles ficarem, não é para ir, que o Muricy é a única esperança dele ficar, e junto com isso veio uma retratação também da diretoria. O Júlio Casares fez uma reunião com o Rogério Ceni e o Muricy, dizendo que havia prospecção de investidores, que ele ia atrás para conseguir consolidar um time nessa temporada, né, agora na temporada 2022. Realmente foi o que de fato está acontecendo. São Paulo realmente, comparado à situação que estava deplorável no final da última temporada, hoje São Paulo está assim, num paraíso comparado com a crise que estava naquela época. Paraíso no sentido o São Paulo ainda, obviamente, tem as suas dívidas, ainda tem suas dificuldades financeiras, mas no sentido geral da questão agora, pelo menos, o time está jogando bem, né? Pelo menos consegue até agora passar de fase na Copa do Brasil, ganhar essa premiação, enfim. Tiver uma prospecção de conseguir mais dinheiro em competições com um time mais consolidado, jogando um futebol melhor, né? E também teve um episódio do Ceni também, né? Da coletiva de imprensa, não sei se você falou agora. Também, mesma coisa, deu uma chacoalhada, falou da piscina. Exato. Tal da piscina, enfim. Mas... Eu achei isso super importante, assim, porque também ele falou da parte não é médica, né, mas da parte de fisioterapia, dessa parte que cuida de lesão, que é um problema, não é que é crônico, é todo dia, assim, é um problema muito sério de São Paulo. E meu, assim, como é que o negócio, os caras param de trabalhar 1h, né? Pô, a hora de trabalhar mesmo, né, se alongar o processo, etc. Então, acho que também, se o Ceni conseguir encabeçar esse processo de reformulação do CT, acho que até de profissionais, eu acho isso, assim, um bom caminho para São Paulo. Assim como ele guiou no Fortaleza, né? Ele fez exatamente esse processo no Fortaleza, deu muito certo. Exatamente, ele tem tamanho no São Paulo para fazer isso, né? Que é isso, você precisa ganhar quarto domingo para você também ter esse peito, né? Para poder fazer isso. Gente, aí eu queria que vocês falassem um pouco também do clássico que vem no sábado, né? Corinthians e Palmeiras se enfrentam. Aliás, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi. Eu já tô pensando no outro, que é uma semaninha e vocês também tem clássico contra a Porcada. Eu vou falar... Menos de uma semana, eu acho. Exatamente, eu acho é sábado contra o Corinthians, São Paulo contra o Corinthians, e na quinta, já da próxima semana, São Paulo e Palmeiras. E aí, domingo ou sábado, Corinthians e Palmeiras, eu não sei ao certo. Então, o Palmeiras também tem uma semana difícil, vamos pensar desse jeito. Mas assim, eu sempre fico preocupado com o Corinthians jogando no Morumbi, eu não sei o que acontece. Quer dizer, sei, né? A torcida cresce, São Paulo cresce e tal, etc. Mas o último jogo que foi aquele 1-0 safado. Do Queiroz na lateral direita, assim, perdemos nosso jogador que banca ali, né? Briga com o Reinaldo, dá porrada no estado de São Paulo também. Foi algo bastante comum no jogo, né? No São Paulo viveu de dar pancada sem tomar um amarelinho do juiz. Sim, eu tô desabafando aqui. Mas assim, cara, eu acho que vai ser um jogo disputado, viu? Eu gostei muito da partida do Corinthians contra o Bragantino. Pegou um time forte de Série A e, enfim, ganhou, né? Jogou bem. Mas ao mesmo tempo, cara, acho que o São Paulo também vem muito, muito motivado, né? Ganhar esse jogo vai ser bem importante pro time. Assim. Eu acho que de momento técnico, assim, o Corinthians vem melhor, vem com uma bagagem maior, até pelo elenco que tem e até pela bola que já mostrou que joga nesse ano, que a gente ainda tá um pouco acima do Corinthians. Acho que isso é claro para mim, não sei se pro César também, mas eu acho que é isso, clássico é clássico, equilibra. No Morumbi
acho que desde 2017, né, que o Corinthians não ganha lá. Então, tipo, acho que sempre vai equilibrar quando é clássico, assim. E com os dois querendo ganhar, os dois querem ganhar. O Ceni tá passando por uma maratona difícil, quer o resultado. O Corinthians quer o resultado também, tá trocando de técnico agora, quer mostrar serviço, enfim, tá com um elenco caro. Precisa bater de frente, né? Então acho que vai ser um jogo, pegadaço. Muitos cartões aí, deve ter. Mas a minha única dúvida é como o Corinthians como que vai ser o comportamento dos dois times. Eu não sei se o Corinthians vai querer sair mais com a bola, porque o Corinthians não costuma ter a bola com ele, né? A bola... Agora, enfim, tá com um time bem mais técnico. Você tá vendo outros jogos. Mas, tipo, eu não sei como é que o Corinthians vai se comportar no Morumbi. E eu também não sei como o São Paulo vai... Se o São Paulo vai querer propor, se o Corinthians vai querer propor. Pra mim, isso é uma incógnita nesse jogo, mas que vai ser um jogo muito equilibrado, muito pegado, eu acho que violento, eu acho que vai. Com certeza. E o que pega bastante é a estreia de técnico, né, do Vitor Pereira. Agora quando que ele assumiu o time? Ele já tá treinando desde a segunda-feira. No domingo ele... desde a segunda, hein? No domingo ele foi no estádio, falou com o time depois do jogo. E desde segunda-feira tá treinando. Perfeito. Tem uma semana de treino aí, ele já vai conseguir implementar mais ou menos, né, o que ele quer ali pro time. Mas realmente o Rogério Ceni também, clássico ali como técnico, a preleção dele deve ser algo absurdo, assim, porque desde que ele chegou, não perdeu um clássico, né? A gente teve São Paulo e Corinthians no Morumbi, foi 1-0, depois teve São Paulo e Palmeiras no Allianz, São Paulo ganhou, aí teve São Paulo e Santos agora, não sei se eu tô esquecendo de mais um. O São Paulo e Santos ali na Vila, que a gente ganhou de 3-0. Mas realmente dá para ver que o Rogério Ceni ali consegue motivar. Isso a gente conseguiu ver bastante, inclusive no São Paulo e Corinthians do último ano, do 1-0, que o jogo anterior tinha sido o estreia do Rogério Ceni, sendo que ele assumiu, sei lá, o time numa terça, chegou na terça, ele já ia jogar na quarta, foi algo do tipo. E ele, contra o Ceará, não conseguiu, foi um 2-2 ali, que ele tentou meio fazer do jeito que dava ali, fez um time mais ou menos encaixado, e contra o Corinthians, né, que já teoricamente seria a estreia verdadeira dele ali num jogo que realmente tem um impacto maior, deu para ver que o time estava totalmente motivado, assim, estava querendo morder a bola de qualquer jeito, ganhar todas as divididas, realmente bateu muito, como você falou, mas estava com vontade. Isso que é o que a gente mais quer ver em clássico, é ver, seja o time que for, você quer ver seu time, quando tem um clássico, dando sangue em toda a bola, coisa que a gente não via muito no São Paulo, não vê muito no São Paulo, inclusive lá, a mística lá da Arena Neoquímica, o São Paulo, quando vai jogar lá, nunca entra, muito difícil de entrar bem, assim, com uma intensidade muito boa de jogo. Então eu acho que com o Rogério há prospecções boas aí nesse clássico, e eu acho que vai dar nós, hein? O Bojica falou que meu time entra para trás, ele travou em 2017, 2012, sei lá, coisa assim. Agora, não é que joga pra trás, mas vai, continua. Mas fora de casa, realmente, tipo, o Silvinho, o Corinthians teve atuações, assim, muito defensivas e com pouquíssima saída de contra-ataque. Isso tem a ver com o elenco também, que não é um elenco para contra-atacar. Tipo, se você tem o Renato Augusto, é pra você deixar a bola passando por ele e com ele uma maior quantidade de tempo possível, assim. Mas eu acho que o Corinthians vai entrar mais retraidinho, assim, talvez até com 3 zagueiros, eu não sei, eu adoraria. Eu acho que é uma possibilidade. Acho que o São Paulo vai para cima do Corinthians, cara. Não sei o que vai dar esse choque, assim, mas enfim, eu acho que vai ser muito por aí. Uma coisa que a gente não pode esquecer, né, eu dei uma leve pincelada no tema, é essa questão do Jandrei não jogar, né? O São Paulo tá com 5 desfalques aí, tá sem o Igor Vinícius, de lesão muscular, Alisson muscular, Diego Costa muscular, Nicão Covid, ainda tá se recuperando, não vai jogar, e o Jandrei da Covid. Mas com certeza o principal desfalque é o Jandrei, e toda essa questão do Volpi agora, que vai ter mais uma chance que caiu do céu dele para se provar, porque realmente até o Jandrei se recuperar da Covid, vai mais de uma semana aí, então o Volpi muito provavelmente também vai jogar contra o Palmeiras.
Então é uma sequência aí que o Volpi, agora que tem concorrência, algo que ele não tinha antes no time, né? Que antes era o Lucas Perry. O Lucas Perry, a atuação que ele teve, as atuações que ele teve no São Paulo não agradaram, tanto que ele não tá mais no São Paulo, né? Tá agora no Náutico. É uma chance do Volpi se provar. E eu acho que tem que ter, né? Tem tudo pra ir bem, mas que ele chama um chutezinho do Renato Augusto de fora da área é sacanagem, né? Vamos combinar aqui, né? Já tô vendo o gol. Boa. Mas eu acho que, inclusive, o histórico do Volpi em Majestoso, ele teve 4 jogos. Foi quantos jogos? Ele teve 3 vitórias em Majestoso, 4 empates e 4 derrotas. Então o histórico não é favorável, mas eu acho que agora ele vai entrar muito mais motivado, justamente porque depende, se ele bem contra o Corinthians e contra o Palmeiras, ele pode reassumir a titularidade de São Paulo, algo que vai valer ouro agora para ele, porque ele viu que realmente tem um concorrente à altura para pegar a vaga dele, que já pegou inclusive, né? Agora é uma segunda chance para ele. Não, isso mesmo, Cezinha. Acho que é tipo essas voltas que o futebol dá, né? A gente tava imaginando que o Volpi ia continuar no banco até muito tempo. Pode ser agora a chance de ouro dele, né? Se ele for bem nesses 2 jogos, vai mudar tudo. Mas você falou dos desfalques também, Cezinha. Eu acho que o do Gendré é o que a galera sente mais, né? Porque, enfim, foi um goleiro que voltou a passar confiança ali. Mas eu acho que um dos principais desfalques, apesar de que ele ainda não mostrou tanta coisa, pode ser o Nicão. Porque o Nicão gosta de... A gente vê isso, como é que ele era no Atlético Paranaense, e a gente viu como é que ele foi contra o Santos. Acho que são jogos importantes que pode ser... Ele pode ter uma função decisiva, e ele geralmente fez gol em... a semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo, fez gol na final da Sul-Americana, um golaço de voleio contra o Red Bull. Acho que ele pode ser um cara que a gente vai sentir um pouco de falta. E aí, os outros 2, o Diego Costa, tava numa ascensão legalzaça, tava jogando muito bem agora, nesse começo de Paulista. Eu acredito ainda no Miranda, acho que ele tem muita bola para jogar, mas realmente pode ser que a gente sinta um pouco na saída de bola. Enfim, e o Alisson também, que estava fazendo os jogos direitinhos, mas o Alisson é um jogador que acho que tem reposição. Mas os desfalques realmente o São Paulo vai sentir. Vai ser algo que vai atrapalhar um pouco, mas... O Rafinha vai jogar também, não? Vai, acho que ele tá pra jogo. Não, o que eu assisti ano passado, um Corinthians versus Grêmio, o Rafinha estava marcando o William. Foi um baile do William, o Rafinha não saiu expulso, não sei porquê, assim, acho que o juizão também estava pronto para, né, assim, não ajudar, óbvio, mas tava ali também, o Grêmio estava numa situação difícil, também não estava querendo causar muitos problemas para ele, né, então o Grêmio bateu mais do que deveria, aliás, muito mais, e o Rafinha não foi expulso por milagre. Gente... Eu acho que a gente já está chegando aqui numa hora de programa. Eu queria que a gente fizesse os últimos palpitezinhos e já passar também para vocês falarem o arroba de vocês, né? Falar para a galera seguir vocês aí. E a gente vai com os 2 clássicos, né? No final de semana tem tanto Corinthians e São Paulo e Corinthians, né? O Majestoso. Aliás, é um ótimo nome para o clássico, né? Eu também gosto muito de Choque Rei. O Sansão também é legal, enfim. Mas tem o clássico dos milhões, né? Vasco e Flamengo se enfrentam também pelo Campeonato Carioca. Vamos fazer os palpites e aí vocês já se despedem da galera, já mandam aquele abraço e passam o arroba de vocês. Bom, então vou começar aqui, Majestoso. 1-0 São Paulo, jogo pegado, igual foi ano passado. O clássico... gol do Calera. Grandes chances, inclusive. Mas aí o clássico dos milhões... o Vasco tá jogando uma... às vezes parece que vai... Sempre assim, né? Parece que vai engatar alguma coisinha, mas não engata. Mas até que nos últimos anos aí conseguiu dar uma crescida, né? No clássico, ganhou... Ano passado, né? Que ganhou 3-0 no Flamengo. Mas enfim, eu não confio no Vasco. Acho que vai ser um baile do Flamengo. Dito isso, né? Eu acho que vai ser um baile do Flamengo, 3-0 Flamengo. E é isso.
Começando pelo Clássico dos Milhões, eu acho que vai ser 4-0 pro Flamengo, acho que realmente vai ser um baile, assim. O Vasco não jogou bem contra a Ferroviária agora e realmente o Flamengo tá em outro patamar, querendo ou não. Mas eu acho que vai ser um baile do Flamengo. E agora, pro majestoso, 2-0 São Paulo, gols de Johnny Caleri e ele, Miranda, de cabeça, escanteio. Muito bem. Eu vou palpitar primeiro o Flamengo. Acho que gostei do 3-0 com o hat-trick do Gabigol e com gesto de silêncio para a torcida para parar de encher o saco dele. Eu acho que é até legítimo, mas enfim, o Gabigol é craque. E o nosso querido majestoso, eu acho que vai ser 1-1. Eu acho que o Renato Augusto vai começar marcando com esse golzinho aí que vocês falaram. Aí o Corinthians vai ter um gol mal anulado e o São Paulo vai empatar no final do jogo com o Johnny Caleri. Tá bom? Gente, muito obrigado, velho. Eu adorei, foi uma delícia passar essa horinha aí conversando com vocês. Enfim, tomara que vocês tenham gostado e da próxima vez a gente vai estar com a bancada mais completa, com uma apresentação melhor do que a minha, que não é minha principal atribuição. Enfim, brigadão, galera. E também esqueceu aqui de dar os nossos arrobas. Vou dar o do Instagram, é @zenhada_, e o do Twitter é @sózenhada mesmo. Zenhada e acabou. E o da Twitch é Zenhada também. twitch.tv/zenhada, exatamente, é isso. Mas, aliás, agora que a gente está acabando, agradecer também você, Bentão, claro, pelo convite, pra gente estar falando aqui também. Adoramos, pelo menos eu adorei, foi super gostoso, passou rapidíssimo. Se desse, a gente estava aqui conversando até... Se coloca uma cervejinha aqui ainda, a gente vai até amanhã, né? Mas... Facilmente. Mas isso, então, a gente ficou queria também agradecer muito, viu, Bento, o convite aí, também toda a execução muito legal aqui. E agradecer mesmo, viu, Bentão? Tamo junto. Obrigado, galera. Bom, e para você que está ouvindo, não deixa de seguir a gente aqui no Spotify, enfim, na sua plataforma, na plataforma que você estiver utilizando. Se inscrever no canal do MM, curtir o vídeo e tal, e não deixar de dar força para o Zenhada, que, enfim, é sempre um rolê da hora e eu valorizo demais as resenhas lá no pós-jogo, principalmente. E, enfim, galera, muito obrigado, tá bom? Abraço!